Fala galera, tudo bem com vocês? Nonsense Futebol na área, chegando para mais um vídeo aqui no YouTube. E hoje nosso papo é sobre a Copa do Brasil, que teve mais zebras por metro quadrado. Ah, Alex, vê se não corta o meu barato, cara. Se não foi a com mais zebras, foi certamente uma das. 15 de novembro de Campo Bom chegando na semifinal, teve Palmas, Gama, São Gabriel, teve, claro, o Santo André campeão. Se você é torcedor do Flamengo, fique até o final do vídeo, eu te prometo que vale a pena, tem muita história legal pra gente falar sobre a Copa do Brasil de 2004. O olhar perdido é o mesmo de ontem. Porque esta é a melhor história do mundo de hoje. Aquela Copa do Brasil teve 64 clubes, que era o tamanho normal da Copa do Brasil naquela época. Os clubes que jogavam a Libertadores não podiam jogar o torneio eliminatório brasileiro. Então, havia uma profusão de zebras maior do que há hoje. A Copa do Brasil de 2004 teve, por exemplo, o Chapadão. Lembra do Chapadão? O SERC, Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão, do Mato Grosso do Sul, que empatou com o Grêmio numa das suas partidas, depois acabou eliminado. Teve também o São Gabriel, uma equipe do interior gaúcho que fazia sucesso por aqui no Rio Grande do Sul naquela época. Eles foram quarto colocados no Gauchão 2 anos seguidos, em 2003 e 2004. Naquela temporada, eles estrearam contra o Figueirense, empataram em casa, venceram em Florianópolis com um golaço do Luciano Fonseca e avançaram para pegar o Palmeiras. São Gabriel, se você não sabe, é uma cidade com cerca de 70 mil habitantes na região da Campanha, no Rio Grande do Sul, mais pertinho ali do Uruguai. Um outro destaque naquela primeira fase da Copa do Brasil que a gente pode falar foi o atacante Diogo, do Flamengo. Flamenguista, lembra dele? O Diogo era um garoto da base promissor e que fez sua estreia no profissional contra o CRB, na primeira partida do Flamengo naquele ano. Ele não foi titular, mas entrou no decorrer do jogo e marcou 3 gols num jogo impressionante que terminou 4-4. Porém, o Diogo nunca conseguiu explodir e acabou não confirmando a expectativa que tinha em cima dele. Quem suou frio na primeira fase daquele torneio foi o Atlético Mineiro, que vivia momentos já meio conturbados, turbulentos. O Galo, naquele Brasileirão, para você ter uma ideia, quase caiu. E aí, em 2005, acabou de fato sendo rebaixado. Na primeira fase da Copa do Brasil de 2004, o Galo estreou contra a Catuense da Bahia. Perdeu o jogo de ida e só na volta conseguiu, com uma goleada de 5-1, classificar-se para a próxima fase. Falando em segunda fase daquela Copa do Brasil, é importante a gente citar aqui o 15 de novembro de Campo Bom. Lembra deles? Eles foram sensação naquela época. O time tinha sido vice-campeão estadual já 2 vezes, em 2002 e 2003, e era treinado por um tal Mano Menezes. E eles encararam o Vasco no acanhado estádio Sadi Schmidt, com capacidade para 3.500 torcedores. Falando em 3.000, essa era a média salarial dos jogadores do 15. Depois do empate 1-1 no estádio Sadi Schmidt em Campo Bom, o 15 de novembro foi para São Januário e não tomou conhecimento do Cruz Maltino. Tocou 3-0. Lá atrás, o goleirão Marcelo Pitol segurou tudo. E lá na frente, o Dauri resolveu. 2 dele, atacante de 30 anos, que tinha no currículo passagens apagadas por Botafogo e Grêmio. Nem acreditava também que a gente poderia fazer esse feito inédito aqui, quanto deixar o 15 e beliscando a gente vai longe. E o Dauri, aqui vai um spoiler, acabou tendo mais uma chance depois daquela campanha com o 15 de novembro em um clube grande. Ele jogou no Inter em 2005, mas não repetiu nem de perto o sucesso que tinha sido no time pequeno. No Maracanã, mais zebra na segunda fase da Copa do Brasil. O Gama, time que naquele ano seria vice-campeão da Série C, eliminou o Botafogo vencendo no Rio por 3-2. Já a zebra andreense fez sua primeira vítima. O Santo André tocou 3-0 no Galo no estádio Bruno José Daniel. E depois, mesmo perdendo por 2-0 na volta, conseguiu a vaga. E agora é importante a gente falar de uma outra grande zebra que quase se confirmou naquela Copa do Brasil, o São Gabriel. A equipe gaúcha viu o estádio Silvio de Faria Corrêa estar abarrotado para receber o Palmeiras. 8.000 torcedores lotaram as dependências do estádio e viram Ale Menezes brilhar. O atacante, um dos nomes mais famosos do interior gaúcho, marcou 2 gols e deu uma bela vantagem para o São Gabriel. O Verdão descontou com um gol contra no finalzinho. E nos acréscimos, teve pênalti a seu favor. Magrão bateu e Altieri pegou. São Gabriel 2-1. O jogo de volta no Parque Antártica foi bem menos favorável aos gaúchos,
que levaram 4-0 e deram adeus à sua única campanha na história da Copa do Brasil. O São Gabriel Futebol Clube, que jogou essa Copa do Brasil, não existe mais, mas a cidade de São Gabriel tem um outro clube com o mesmo nome, o Esporte Clube São Gabriel, que hoje milita na divisão de acesso gaúcha. Para você ter uma ideia, nas oitavas de final daquela Copa do Brasil, 3 times eram da Série C e um não tinha nem série. O 15 de novembro venceu os 2 jogos contra o Americano, enquanto que o Palmas surpreendeu o Gama. O Santo André, por sua vez, usou o critério do gol fora de casa para eliminar o Guarani. Bora para as quartas. O 15 de novembro acabou com o sonho de haver um tocantinense na semifinal pela primeira vez. Eles derrotaram o Palmas 2 vezes com um placar agregado de 4-0. Agora, o jogo de ida entre Santo André e Palmeiras foi uma noite difícil para o goleiro Marcos. No fim, 3-3. Na volta, mais emoção e até gol de mão. Veja bem, ali vale tudo, né? Se jogar, de algum jeito a bola tem que entrar. Peraí, que história é essa? Vale tudo correr? Vamos perguntar pro Gil. O Palmeiras chegou a abrir 4-2 naquele jogo, mas Sandro Gaúcho, 35 anos, artilheiro do Ramalhão naquele torneio, apareceu e descontou. Também na bola aérea, Tássio empatou e botou o time do ABC Paulista na semifinal. A outra semi foi entre o Flamengo, que tirou o Grêmio, e o Vitória, que tirou o Corinthians. E o legal é que dos 4 times, 3 faziam suas melhores campanhas na história do torneio. Só o Flamengo já tinha estado tão longe. A semifinal reuniu 2 times que nunca imaginaram estar ali, Santo André e 15 de Campo Bom. Podemos até ser uma surpresa, mas agora zebra acho que não mais, né? As 2 equipes têm um bom padrão, são equilibradas em potencial. A bola alta favoreceu o time gaúcho no jogo de ida. Eles marcaram 3 gols assim, com Bebeto, Dauri e Bebeto de novo. A equipe do Vale dos Sinos chegou a ter 4-1 de vantagem, mas o Santo André já tinha mostrado que não desistia fácil e conseguiu 2 gols importantíssimos, com o Tássio e com o Osmar, 4-3. Como o estádio Sadi Schmidt em Campo Bom tinha uma capacidade mínima para 3.000 torcedores, 3.500, o jogo de volta entre o Santo André e o 15 foi disputado no Estádio Olímpico, casa do Grêmio. Logo cedo, o 15 abriu a conta com Belmonte. O Santo André precisava de 3 gols para conseguir se classificar. E não é que conseguiu? O veterano Sandro Gaúcho, com 2 gols, virou o placar. E Macanáque colocou os andreenses na final com um belo chute após escanteio. Decepção gaúcha, festa dos paulistas. A outra semifinal daquela Copa do Brasil teve bem menos reviravoltas. O Flamengo venceu os 2 jogos contra o Vitória e se classificou. E ainda teria a sorte de jogar em casa, no Maracanã, o jogo de volta contra o Santo André. A ida foi no Parque Antártica. O Fla saiu na frente com o Roger. Tomou o empate após bom lance de Romerito, que pôs na cabeça de Osmar. Ramalho virou tudo com um chute na marca do pênalti. E a Tirson, de falta na reta final, e empatou de novo. A grande decisão aconteceu em 30 de junho de 2004, diante de 72 mil torcedores no Maracanã. Intimida, né? O barulho é muito grande, é tremendo. E hoje eu vi que os jogadores mais velhos falam pra mim que o Maracanã é brincadeira, é fora de série. O Ramalhão começou a vencer a decisão com o posicionamento fatal do Sandro Gaúcho, no seu 6º gol na campanha. E terminou de vencer com o oportunismo do Elvis, 2-0. O Flamengo não chegou nem perto de reagir. Um clube do ABC Paulista acaba de entrar para a história do futebol brasileiro. O Santo André não se intimidou com a pressão do Maracanã, nem com a tradição do Flamengo e conquistou o título da Copa do Brasil. O Santo André obteve, então, o que é, até hoje, sua maior glória. E sabia que do elenco do Ramalhão, campeão de 2004, tem um jogador ainda em atividade em 2020? Pois é, o volante Ramalho ainda joga e começou o ano disputando o Campeonato Sergipano no Frei Paulistano. Ele tem 40 anos e olha aí, ainda sabe bater bem na bola. E aí, o que você lembra da Copa do Brasil de 2004? Deixa a sua impressão nos comentários, inscreva-se no canal, ajude a fortalecer ainda mais o Nonsense Futebol e, claro, fique ligado nas notificações para não perder nenhum conteúdo. Grande abraço, até mais!